Vou começar. Hoje o assunto é depressão, né? E eu queria começar esse assunto falando o seguinte: todos os assuntos que eu trago aqui normalmente são assuntos que eu vivi, né? E eu falo de uma forma muito espontânea, muito profunda, porque são coisas que eu vivi. Então eu apresento muitos aspectos, né? A depressão eu nunca vivi. Então, esse é um tema que eu vou falar puramente de um conhecimento teórico, né? E que inclusive eu fui lá estudar para trazer para vocês, né? Foi uma demanda que surgiu com um post que eu fiz recente. Então, surgiu esse assunto outro dia, né? Porque eu fiz um post falando do prazer negativo e esse post foi um pouco polêmico, né? E algumas pessoas, muito poucas, claro, mas algumas pessoas acharam. Obrigada, Ju. Obrigada, Tati. Algumas pessoas entenderam, assim, que estavam com depressão, elas entenderam que era uma crítica a elas, né? E não era, tá? Eu tava falando de uma forma bem geral, né? Eu já tenho a minha linguagem para um público específico, mas foi inevitável que outras pessoas tivessem acesso, né? A isso. Então eu expliquei para algumas pessoas e tal, e eu decidi me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e trazer para vocês, né? Porque às vezes a pessoa tem depressão ou então às vezes a pessoa tem uma pessoa, alguém da família, um ente querido, um amigo que tem depressão e não sabe como é que funciona, o que que acontece, né, nessa situação. É, então, eu vou acompanhar aqui, eu fiz, como sempre, minha colinha, né? E vou falando aqui, então vocês tenham paciência, porque é de uma base bem teórica mesmo, tá bom? Mas eu acho que é bem esclarecedor, porque eu achei muito bacana tudo que eu entrei em contato aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é a diferença entre tristeza e depressão, né? Porque existe muito uma confusão a respeito dessas duas emoções. Inclusive me fizeram uma pergunta que eu pedi, deixa eu pegar aqui, que foi assim, eu já vou introduzir com essa pergunta que o Luiz me fez. Se sentir sozinho e algumas vezes triste é um sinônimo de depressão? E daí eu já respondo, não é sinônimo de depressão. Existe a tristeza, existe a depressão, mas elas não são a mesma coisa, mas elas muitas vezes elas existem simultaneamente, elas se misturam e elas se sobrepõem, tá? Então, ao longo da live eu vou explicando eu vou explicar para vocês como você pode descobrir se você tá com depressão ou não, né? São formas de você se investigar se você tá ou não. Vou falar das características da pessoa que tem depressão. Então, assim, muitas vezes também a pessoa pode não estar triste. E aí ela pensa que por ela não estar triste é porque ela não tem depressão. Mas essa premissa também não é regra, sabe? Porque a depressão ela pode estar adormecida, né? E porque são emoções diferentes. Então ela pode estar adormecida ou então quando ela estiver acordada pode ter a tristeza ou pode não ter a tristeza. Pode ser só sensações de apatia, né, de falta de força, de desesperança, de frustração, tá bom? E aí, gente, o que que acontece, né? Isso, assim, não só na depressão, mas assim, a gente tem muito costume de não dar muito valor às nossas emoções. Então tem muita gente que pensa assim, que se eu sentir tristeza, tudo bem, é normal e tá tudo certo. Mas não é. Porque se você está sentindo tristeza, né? Claro, existem fatos externos que acontecem e vão acionar uma tristeza em você. E aí tem a parte da tristeza que pode ser saudável, porque ela pode ser uma experiência enriquecedora, e eu vou trazer exemplos sobre isso para vocês entenderem melhor. Mas normalmente você pode ver também um aspecto negativo dessas emoções. As emoções, elas são a comunicação do nosso coração, né? A comunicação de que a gente está, de certa forma, traindo o eu real.
né? Então, se você estiver se sentindo triste, pode ser que você não esteja alinhado com o seu eu real, com o caminho que você tem que seguir na sua vida, sabe? Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nas nossas emoções. E não é uma prática. Então, essa coisa de achar que é tristeza, tô triste, pronto, e acabou, e é isso mesmo, e acabou aí, né? E que não tem nenhum elemento destrutivo, pode ser um engano muito grande. Então, é muito bom a gente prestar atenção nisso, né? E às vezes, a tristeza, ela pode estar escondendo uma depressão improdutiva, né? Que é essa coisa, né? Porque a depressão ela traz essa sensação de que você não consegue mover, de que você não tem força para mudar, né? Então, para esses casos, a gente também precisa de uma análise um pouco mais profunda, tá? Então, vamos lá. O que é a tristeza, né? A tristeza, normalmente, ela é ativada por uma circunstância exterior. Então, vamos supor que uma pessoa, um ente querido, faleceu, né? Uma pessoa que você ama muito faleceu. Então, você vai ficar triste, é inevitável, né? Mas quando você tem tristeza só e não tem depressão, o que vai acontecer? Você sabe que está passando, você sabe que está sentindo tristeza e você sabe que em algum momento você vai superar aquilo. Superar no sentido de, no caso desse exemplo que eu dei da morte, né? Você vai aceitar, em algum momento vai doer menos, você sabe que isso vai acontecer, sabe? Não tem uma característica de desesperança, né? Que a gente vai ver, eu vou falar mais da depressão, mas na depressão a gente tem um sentimento de desesperança. Na tristeza, só tristeza mesmo, não tem isso, tá? Então você vai saber que tá sentindo uma dor, é uma dor crescente, saudável, que vai trazer uma experiência enriquecedora, porque assim, né, nesse exemplo que eu dei, se você perde uma pessoa, você acaba aprendendo várias coisas, né? Você amadurece ali, você pode, por exemplo, perceber que gostaria de ter manifestado mais o seu afeto, você vai reavaliar suas culpas em relação àquela pessoa, ressentimento, se existia e tal. Então, tudo você vai poder crescer a partir daquela dor, daquela experiência, né? Então, você sabe, de alguma forma, você sabe que está passando por aquilo ali e que depois vai embora ou vai amenizar, a tristeza não vai ficar ali tomando conta de você para sempre, né? E como que é na depressão? Na depressão você pode ter as mesmas circunstâncias exteriores. Então vamos supor que também teve esse fato de perder um ente querido, né? Mas o que acontece na pessoa depressiva? O sentimento de dor que ela está sentindo ali por causa daquilo, que tem a dor legítima, ele vai se confundir com outros conflitos internos, sabe? E são razões, geralmente, que vão além daquela ocorrência, daquilo que acabou de acontecer, daquilo que está gerando ou desencadeou aquela tristeza e aquela depressão, sabe? Então, normalmente, o que você está sentindo, você sabe, você percebe, assim, de certa forma, que não é só por causa daquele fato, que é além. E o fato de ter essa sensação que é além daquilo, te dá uma sensação de impotência, de frustração e de... Deixa eu ver qual que era a outra palavra. De frustração... Esqueci aqui, perdi aqui. E desesperança, pronto, de frustração e desesperança, né? Porque assim, a pessoa morreu, claro, você não tem esperança de que ela vai voltar e tudo mais, mas você tem uma desesperança a respeito daquele sentimento em você, sabe? Você não tem aquela sensação de que aquilo vai passar, de que você vai ficar melhor, sabe? Você tem uma desesperança mesmo, você não acredita na melhora. E aí, o que acontece? Tem esse fato exterior, mas tem dentro de você ali emoções que você não quer encarar. Agora eu tô falando você depressivo, né? A pessoa que está com depressão, né? Então, há emoções ali em que a pessoa não quer encarar, né? Então, o que acontece muito nesse caso? A pessoa acredita
que ela quer acreditar e ela se coloca para acreditar de que tem aquela situação ali que é a causadora da depressão, mas não é. Então ali acontece um deslocamento de emoções, sabe? Na verdade, a emoção de outras situações, ela está aplicada a um fato exterior e que não é o causador real da situação. Ele pode ter sido um gatilho, pode ter sido um desencadeador, mas não é exatamente a questão. Então eu dei esse exemplo de perder um ente querido, mas vamos citar um outro exemplo aqui, por exemplo, de dívidas, né? Na minha família teve um caso de um primo distante que cometeu suicídio porque ele acumulou muitas dívidas. Então, assim, nesse caso, que tem uma solução, né? Que tem uma solução, mesmo que ele tivesse aquela solução, ele saberia que aquela solução não ia resolver o problema dele. Então tem aquela desesperança. Por quê? Porque a razão da depressão, ela está além daquele fato que está acontecendo. Uma outra coisa é o seguinte, eu tô falando aqui na linha de que uma depressão ela tem geralmente um motivo detectado, né? Mas também ela pode não ter um motivo detectado, ela pode ser só essa confusão emocional de um conflito interior. Mas o que ela caracteriza? Ela sempre caracteriza um conflito, alguma coisa que está acontecendo dentro de você e que você está fugindo de olhar. Sabe? Então, quando você tem um motivo, é mais fácil você colocar a culpa nesse motivo, né? Você colocar a razão, a causa da sua depressão nesse motivo, mas isso serve como uma muleta para você continuar fugindo das emoções que você não está querendo encarar. O que são essas emoções? Pode ser qualquer coisa, pode ser ressentimento, pode ser culpa, pode estar ligada à pessoa que desencadeou, por exemplo, você perdeu um ente, né, querido, e aí você está sentindo culpa por algo que você fez e não teve condições de falar. Você pode ter um ressentimento de algo que aquela pessoa fez e você também não conseguiu elaborar aquele ressentimento, nem entendeu direito o que é que você está sentindo. Entende? Então, isso vai trazer o quê? Vai trazer uma confusão para a pessoa que está com depressão. Ela sente uma depressão, ou ela sente uma confusão, as emoções vão estar confusas, ambíguas e ambivalentes. Então, a cabeça vai estar testando o tempo todo. Ela vai estar falando uma coisa e vai estar se contradizendo com outra, sabe? Então, fica uma confusão e dá uma perturbação vaga, sabe? Que é geralmente atribuída a esse fato, mas que não é exatamente nesse fato. Então, assim, vamos colocar atenção a isso, né? O principal fato da depressão é esse deslocamento de emoções. Por isso é que dá o caráter mais doentio da depressão, né? Porque quando a gente tem essas questões na vida mesmo, a gente leva de uma forma mais realista, porque a gente está diante do fato, está diante das emoções, está diante das circunstâncias. Mas quando tem esse deslocamento, eu não quero ver alguma coisa e aplico a esse outro fato aqui, né, eu coloco como esse sendo o causador, isso gera essa perturbação e é, de certa forma, doentio. Então, eu falei que a depressão ela está sempre associada à frustração e desesperança. Por quê? Porque se a pessoa também não tem força, ela está se sentindo impotente, né? Então ela vai ter ali um sentimento de frustração também, que as coisas não foram como ela gostaria e ela não consegue mudar, então isso gera esse sentimento de frustração. E essa desesperança que é de não acreditar que algo pode mudar e ela sair daquele lugar, tá? Tem uma frase que eu separei aqui, que fala assim, né, do material que eu li, que é do Pathwork. Vocês deslocaram emoções e usaram um fato real e válido para encobrir algo que não querem encarar e aceitar. Então, isso é muito importante, tá? E esse fato, ele pode ter desencadeado esse conflito interior. Bom, vamos falar um pouco mais sobre os aspectos doentios da depressão. Um subproduto da depressão é a autopiedade. E esse aqui é perigosíssimo, né? Porque ele cria a vítima. Então, a autopiedade é quando você tem pena de si mesmo, né? Quando você tem pena. Só que a autopiedade, ela sempre
ela é sem fundamento, porque sempre existe uma saída, gente, sempre existe uma saída. Se você quiser enxergar, sempre existe uma saída. Agora, se você só quiser restringir as suas saídas para duas coisas, né, só pode ser isso ou isso, então normalmente você está com um problema ali, uma limitação de visão e você não está querendo mesmo ver as saídas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, vou pegar esse exemplo da dívida, né? Você acredita ali, por exemplo, que você nunca vai conseguir juntar o dinheiro que você precisa para pagar aquela dívida. Só que tá limitado, gente, porque tem inúmeras formas de ganhar dinheiro, certo? Talvez você esteja pensando, eu não consigo ganhar dinheiro trabalhando com o que eu tô trabalhando, eu não tenho que aprender uma coisa nova para ganhar mais dinheiro. Não sei. Então, mas tem uma saída que às vezes não tá clara, que às vezes você não tá conseguindo ver, ou às vezes não tá querendo ver, tá? E normalmente um outro aspecto doentio da depressão é que existe uma corrente querendo forçar o mundo a mudar. Então, eu não olho para o que tem dentro de mim, mas as pessoas que estão ao meu redor, elas precisam mudar o comportamento delas, o mundo precisa mudar alguma coisa para que eu para que eu esteja certo, né? Eu quero que o mundo concorde comigo, me valide. Então, a pessoa com depressão, ela também se engana sobre o verdadeiro motivo da infelicidade dela. Por quê? Porque ela está sempre querendo achar que ela está com depressão por causa daquele fato, mas na verdade é outro. No fundo, ela sabe que ela está se auto-enganando, sabe? No fundo, ela sabe que está se auto-enganando. Ela pode não saber aqui, mas por aqui, ó, se ela só observar ali o pensamento, o sentimento, se ela olhar assim rapidamente o que ela tá sentindo, ela vai ver que ela tá se enganando, tá? Então ela se convence de que tem um motivo legítimo para ela sentir aquela depressão. Mas esse motivo acaba sendo um escudo para ela fugir de si mesma, para ela não olhar o que é que está desencadeando aquele conflito. E esse motivo acaba reforçando a autopiedade dela, e acaba reforçando essa corrente para forçar o mundo a mudar. E nisso tudo fica muito pesado e ela permanece passiva e inerte na vida, sem se movimentar, sem fazer nada, né? E normalmente o que ela faz? Ela aceita coisas que ela não deveria estar aceitando, como o sofrimento, né? Como estados determinísticos, finalísticos na vida, né? Situações como se não tivesse nenhuma saída. Ela aceita aquilo com muita facilidade e ela fica lutando contra o que ela deveria olhar, que é as emoções. Então ela luta para não olhar, né? E assim, a vida, ela é ardil, né? Ela tá o tempo todo mostrando para você, jogando na sua cara o que é que você tem que olhar, com as coisas que vão acontecer com você, né? Mas, peraí, gente, fiquei nervosa porque meu mentor entrou na minha live. Não sei se já foi. Ai. Mas vamos lá, vamos continuar, voltar a foco. Então ela aceita o sofrimento que não precisa e luta contra a mudança interior que ela tem que fazer. E isso, ela não aproveita a vida, ela não vive plenamente, sabe? Ela não aproveita a vida e fica uma bola de neve, porque uma coisa vai empurrando outra e ela fica ali parada e a depressão vai causando mais depressão, mais depressão. Tati. Ai. Bom, outra coisa que eu queria falar é o seguinte: a depressão, se você não olhar pro que tá acontecendo, né? Às vezes a sua vida dá aquela mudada, né? Acontecem coisas novas, coisas que te deixam feliz, sei lá, você entra num novo relacionamento e fica lá apaixonado e tal, e aquela depressão vai embora, né? Você percebe que você não tá mais naquele lugar. Porém, se você não buscar as raízes, se você não buscar a dissolução das causas, ela pode voltar também. Ela provavelmente vai voltar, né? Com outros fatos da vida que vão desencadear essa depressão novamente, porque o conflito tá ali dentro de você. O conflito interior tá ali dentro de você. Uma outra coisa é o seguinte: se você investigar, se você entrar, né, mesmo
ter coragem de olhar para dentro de você e ver por quê, o que que é, que conflito é esse, o que que eu não tô querendo olhar, o que que tá me causando essa infelicidade de verdade, né? O que que eu estou me auto-enganando. Se você fizer isso, você não só vai liberar essas emoções que são desagradáveis, como você também vai liberar faculdades que vão contribuir para sua vida, sabe? Você vai ter novas habilidades, coisas ali que poderiam estar bloqueadas por conta dessa energia parada ali que você tá deixando, sabe? Deixa eu ver o que é mais. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui que me fizeram, que foi o seguinte. Não, peraí, antes da pergunta eu vou falar o seguinte. Por que a pessoa não tem força para mudar? Porque ela não entende o que está acontecendo, né? Se ela entender, quando ela entender o que está acontecendo, ela vai ter força para mudar, sabe? Então, primeiro ela precisa liberar aquelas emoções ali e naturalmente vai desenrolar, as coisas vão desenrolar para ela. E aí também, além de olhar para dentro, você vai ter que ter uma mudança de atitude, mudar algo na sua vida, sabe? Você vai ver que aquilo ali vai te chamar para fazer alguma mudança. E talvez você não esteja querendo pagar o preço daquela mudança. Talvez você esteja ali naquela posição infantil de não querer ser maduro, de não querer ser adulto, de não querer ser responsável, sabe? Então, vai pedir uma mudança. E como você vai saber se o que você está sentindo é depressão? Continuando a resposta do Luiz, né? Que ele me perguntou se sentir sozinho e triste pode ser sinônimo de depressão. Não é sinônimo de depressão, mas você vai precisar investigar. Você está se sentindo desesperançoso? Se você não se sente esperançoso, é porque pode ser um indício de que tem depressão. Tem frustração misturado com impotência? Tem, então mais um indício. Tem autopiedade, sabe? Você tá se sentindo uma vítima do mundo, você tá com dificuldade de perceber a sua responsabilidade naquilo ali, você tá fugindo das verdadeiras causas, fugindo de olhar para si mesmo. Então, é mais um motivo para você chegar à conclusão de que tá com depressão, né? Então é isso, se você sente que você vai superar em algum momento, provavelmente você não tá com depressão. Se você tá percebendo que tá triste ali, que é um momento que vai passar e que você sabe que tem a força necessária para passar por aquilo, é só tristeza mesmo. E solidão é um outro sentimento, né? Você tá se sentindo sozinho, carente, geralmente a solidão, ela tá atrelada à carência, que é querer algo de alguém de fora, de alguém externo, né? Então, se você olhar para esse seu sentimento e perceber que o que você está querendo do outro é exatamente o que você não está se dando, né? E você começar a mudar sua atitude e começar a se dar aquilo, talvez você não sinta mais esse sentimento de solidão, tá bom? Uma outra pergunta que me fizeram é o seguinte: a ansiedade é consequência da depressão ou a ansiedade gera depressão? Então, assim, nenhum nem outro, tá? A ansiedade, ela não é consequência da depressão. Pode até acontecer depois, né? Junto ou antes também. Então, ela pode não tá relacionado. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma falta de presença. É uma falta de você estar no seu momento presente e você está pensando muito no futuro, baseado aí com medo de que se repita o seu passado. E normalmente isso aqui acontece num plano inconsciente, né? Às vezes você nem tem tanta clareza de quais são os pensamentos que estão acontecendo ali com você. Mas baseado em dores que tem no seu passado, e aqui entra, né? Pode até vir de encarnações passadas, né? Para quem já tá familiarizado com esses, para quem acredita nisso aí mesmo, né? Então pode, assim, gerar aquele medo, né? E você tem tanto medo de que aquilo aconteça no futuro, que você fica muito mais no futuro do que no presente. Então, como que é o melhor trabalho para você
controlar, trabalhar a sua ansiedade? Você adquirir o hábito de estar na presença, você observar mais os seus pensamentos, trabalhar com a respiração, observar e perceber o que está lá na ansiedade, volta e vê o que é real agora. Porque às vezes você está trabalhando, você está vivendo coisas que nem existiram, que nem vão existir, sabe? Você está plenamente na ilusão lá do futuro. Então você está gastando uma energia com uma coisa que você nem sabe. Então é melhor você permanecer aqui, sabe? Permanecer aqui, respira, volta, coloca a sua atenção na sua respiração. E aí isso vai te ajudar a voltar pro presente, pro aqui e agora, observa as sensações. A meditação, ela é muito boa para ansiedade, sabe? Meditar não é uma coisa tão fácil para todo mundo, tem gente que tem mais facilidade, mas a meditação é um santo remédio para quem tem ansiedade, tá? Gente, o que eu queria falar sobre depressão era isso, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, porque pra mim esse resumo, né, ele ficou bem claro, sabe? Porque às vezes a gente quer encontrar complexidades muito grandes, sabe? E não é tão complexo assim. É claro que cada caso vai ter que ter uma análise, você vai ter que descobrir qual é o conflito, né? E normalmente você vai precisar de uma psicoterapia para te ajudar a entender isso, porque às vezes você não vai conseguir fazer a ligação dos fatos, né? Você normalmente pode ter essa dificuldade de identificar mesmo qual é o conflito interior. Então, nisso, um terapeuta que vai te ajudar mesmo, né? Então, vai ter que ser perguntas, vai ser sentir, vai ter que usar técnicas para te ajudar a ir lá. E aí, na terapia também, você consegue, pelo menos na minha linha, né? A gente consegue, identificou isso aí, e ó, particularmente eu sou muito boa nisso, viu? Em identificar e já ir direto no nó. Desde que a pessoa contribua, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos deixar isso bem claro. Então, se a pessoa não oculta as coisas, se ela se entrega ali para terapia, eu consigo achar o nó muito fácil. Aí, quando a gente achou o nó, o que acontece? A gente pode usar técnicas para liberar essas cargas que estão ali. Então, às vezes tem cargas congeladas, né? Às vezes pode ser um quantum muito grande, você vai ter que fazer em etapas. Ou não, ou pode ser que seja coisas mais rasas, né? Oba, tem uma pergunta aqui. Sentir medo, pânico de pessoas sobre o que irão pensar de mim. Já me trato de depressão há mais de 20 anos e não consegui superar. Gonçalves. Olha, o pânico é um outro caso, tá? Eu vou te pedir para você entrar em contato comigo por direct pra gente conversar melhor, porque eu precisaria entender melhor isso aí, né? E talvez a linha da terapia que você esteja fazendo, você está falando que já faz há 20 anos, né? Talvez a linha de terapia não esteja adequada à sua forma, né? Mas o que eu mais te convido a investigar agora é o seguinte: duvide do que você pensa que é a raiz, a causa da sua depressão e procure outras razões, sabe? Outras coisas. E aí você pode começar a investigar assim: quando que eu comecei a me sentir assim? Sabe? E aí anotar os sentimentos. Eu acho que eu poderia te ajudar mais fazendo uma sessão individual, tá bom? O pânico, eu já tive síndrome do pânico. O pânico é uma coisa que paralisa mesmo. E só existe, pra mim, né, só existe uma forma de curar o pânico, que é vivenciando esse medo, deixando passar pelo corpo e usando respiração e presença, né? Porque como eu falei, né, assim como a ansiedade, o pânico digamos que é esse estágio mais avançado da ansiedade, né? Tô falando aqui do jeito que eu entendo, tá, gente? Talvez aí outras linhas possam discordar de mim. Mas assim, o pânico, você tá tão tomado por aquele medo que às vezes você não sabe, às vezes é uma coisa tão profunda, no meu caso era muito profunda, era uma coisa assim muito espiritual, sabe? Que eu não conseguia ver razão. Então, foi sempre permitir sentir, porque o medo, o pânico vai te fazer fugir daquela sensação. Então,
se permitir sentir e respirando, 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 praticando a presença quando o pânico estiver acontecendo ali naquele momento, tá? E é isso a gente também, se você pode fazer isso sozinho em casa, né? Mas dependendo do nível do seu pânico, pode te causar uma perturbação muito grave. Então é melhor você fazer num ambiente mais seguro, com um terapeuta, né? Alguém para te assistir nisso, dependendo do nível do seu pânico. Então você que vai saber dizer. Se é muito grave, procura um terapeuta para você fazer isso, tá? Para você fazer deixar esse pânico passar, até você começar a ter mais confiança e para fazer sozinho, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Quais caminhos você sugere? Peraí. Quais caminhos você sugere para tratar a depressão? Ah, foi muito legal você perguntar isso, Tati, porque é o seguinte, muitas vezes, dependendo do nível que tá a sua depressão, você vai precisar de um remédio mesmo do psiquiatra, porque essas emoções, esse conflito de emoções vai gerar um desequilíbrio químico no seu corpo. E aí isso vai dificultar muito você ter condições de fazer esse enfrentamento que eu falo aqui, né? Porque geralmente, qual que é o tratamento para depressão? Você toma, né, dependendo do nível, do grau que você tá, você toma uma medicação para que você tenha condições de fazer o trabalho psicológico, né? Aí vão te direcionar para um psicólogo ou para um psicoterapeuta, né? Então pode ser que você precise de um remédio. Então, isso aí é bom sempre consultar um psiquiatra para ver isso, né? Agora, se você já se sente em condições de fazer o enfrentamento, então, uma forma é isso que eu falei, de procurar um terapeuta, ou a outra forma é essa autoinvestigação, exercício de autoconhecimento, meditação, para você observar exatamente o que está acontecendo. Então, assim, é muito bom quando você está sentindo mesmo quando você está bem no auge daquela emoção, daquela confusão, né? Daquela perturbação ali, da tristeza, da sua depressão, né? Quando você estiver bem nesse auge, é muito bom se você conseguir se isolar ali um pouquinho, fechar os olhos e começar a observar o que está passando aqui pela minha cabeça, quais são os pensamentos que estão aqui, que sentimentos que eu consigo detectar. Tem alguma memória que fica vindo o tempo todo e você vai anotar aquilo ali, porque isso são dicas para você encontrar. Você vai tratar a depressão quando você descobrir qual que é a emoção deslocada, né? E aí, oi, doutora Heloísa. E aí você vai conseguir liberar. Quando você descobre, gente, já traz um certo alívio, né? É aquela coisa do insight, né? O insight ele já traz um alívio. Mas às vezes tem ali uma carga emocional que precisa também ser liberada. E aí pode ser que quando você descubra, você já sinta uma catarse, você vai chorar e você vai liberar ali de alguma forma, né? Tem gente, por exemplo, que às vezes a carga é congelada e sente realmente um frio extremo no corpo. Isso quer dizer, quando isso acontece, quer dizer que a carga veio pro corpo e tá descongelando, sabe? Isso é bom. E aí é só não se desesperar, respirar. A respiração sempre é excelente para o tratamento das emoções, né? E aí você vai respirar e deixar passar. Tá bom? Não sei se eu respondi. Agora eu tenho uma outra aqui que a Juliana perguntou que foi: eu me casei e nunca fui feliz no meu casamento. E depois que minha sogra faleceu, eu continuei sofrendo com meu marido e penso em separar dele e não tenho forças. Bom, daí nós precisamos investigar, Ju, o que te impede de ter essa força, né? Tem alguns bloqueios aí dentro de você que te impede de ter essa força, porque se tá tão claro que você não quer estar nesse relacionamento e você não consegue, talvez tenha medos aí que a gente precisa trabalhar para que você tenha coragem de enfrentá-los, sabe? Acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu respondi. Bom, gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver quem tá aqui de verdade.
Eu acho que é isso, mas assim, vamos fazer o seguinte, como vou deixar esse assunto em aberto e vocês me mandem perguntas, quem tiver depois, né, no direct, que aí eu vou responder para todo mundo, tá bom? Já manda assim com coisas que eu posso mostrar, tá bom? Porque aí eu vou responder não só para você, como vou responder para todo mundo. Pode ser que depois surjam mais dúvidas, tá? E quem quiser, me chama aí para um atendimento individual, que aí a gente ajuda de forma mais rápida, tá bom? Bom, acho que é isso. Não sei se tem alguém querendo fazer mais alguma pergunta. Vou guardar aqui só um minutinho. As pessoas que perguntaram, respondi a pergunta? Ficou claro? Como eu falei, né? É um assunto que eu falo de uma base teórica. Obrigada, Tati. A Tati é minha terapeuta de Theta Healing. Hoje eu anotei mais dois assuntos pra gente trabalhar. Nunca acaba. Ah, obrigada. Então tá, gente. Então vamos encerrar por aqui, né? E fico aí à disposição para tirar dúvidas posteriores, tá bom? Não é tão complexo e nem tão fácil quanto parece. Então é simples e pode ser difícil, mas é plenamente possível de curar uma depressão. E quanto antes houver esse enfrentamento, mais rápido você vai sair dessa situação, tá bom? Provavelmente eu coloco essa live no YouTube e vou pensar, tá, gente? Essa daqui, porque, né? Vou pensar. Mas aí vai ficar pelo menos 24 horas aqui no Instagram para quem quiser ver, quem quiser indicar para alguém ver também. Vai ficar até amanhã à noite aqui no Instagram. Beleza? Beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau.